Olá, muito bem-vindo para mais um episódio aqui do quadro Direto ao Ponto. Um vídeo onde eu explico e dou orientação ali para os nossos alunos do curso Wilcon Experience, revisando suas matrizes, dando então recomendações para melhorar a qualidade dos seus bordados. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados. Bom, para o vídeo de hoje eu tenho aqui duas matrizes de bordados desenvolvidas no Wilcon pelo nosso aluno Renato, tá? Eu tenho aqui o menino e tenho também a menina, então eu vou fazer a revisão dos dois, apesar dele ter usado aqui considerações de tipos de ponto, tamanho dos desenhos, são bem semelhantes. O que muda realmente é o aspecto visual, mas a aplicação de pontos que ele usou me parece que foi a mesma. Vamos analisar então cada um deles. Vamos lá, eu vou dar afastar aqui, vou dar um zoom, teclar aqui no teclado a teclinha 0, tá? E ele vai dar esse zoom total no desenho, tá? Vou usar aqui agora o redesenhar devagar, que é o Shift R no teclado, e ele vai começar a percorrer os pontos aqui da costura do bordado para a gente observar e tá possivelmente recomendando alguns ajustes aqui para o Renato, tá melhorando a qualidade da sua programação. Vamos lá, fez as duas orelhinhas em tatame, correu uma linha entre as duas, fez o rosto por cima, dando então cobertura a essa linha que transpassou ali por baixo, ligando as duas orelhinhas. Bacana essa atitude aqui do Renato, gostei. Tinha outras formas de fazer, mas eu gostei da expertise dele em fazer dessa forma. Fez uma costurinha aqui ligando a cabeça aqui, o pescoço, a mãozinha, depois fez outra costura ligando outro bracinho. E eu entendi a ideia dele aqui, foi justamente não ter que cortar o fio entre os objetos. Então ele fez exatamente essas costuras, tá? Agora ele fez ali a parte das perninhas, fez o sapato, agora vem com a parte da camiseta, fez um ponto suporte duplo, tá? Para travar bem a camiseta, achei legal. Agora está fazendo já a parte dos olhinhos por cima do bege, fez a parte azul, agora vem ali com tatame duplo também, reforçando, tá? Para fazer o tatame preto, que é o cabelo, tá? Então beleza, vamos lá, vamos analisar cada aspecto dessa programação para ver o que a gente consegue sugerir aqui para o Renato para otimizar a sua matriz. Está fazendo o contorno todo ramificado manualmente, igual eu ensino lá no curso, muito bom, Renato. Não tem salto desnecessário, não tem corte de fio, os contornos vão ficar uniformes com a mesma espessura, tá? Só tem uma coisinha nesse contorno aqui que eu vou recomendar, mas eu vou deixar para o final. Já vamos então começar fazendo as recomendações desse bordado aqui, que eu já encontrei algumas coisas que a gente pode melhorar sim, tá? Visualmente, gente, o desenho na tela, ele está muito bonito. Gixson, mas você está inventando moda, não tem nada para melhorar aí, o desenho está maravilhoso. O problema é o seguinte, o desenho na tela do computador ele sempre tende a ficar muito bonito, tá? Só que bordado bom é bordado feito, produzido lá no tecido. Depois que a máquina borda, que a gente vai realmente saber se a programação de bordado foi bem feita ou se não foi bem feita. Então, os aspectos que eu vou passar para o Renato aqui, eles não são aspectos visuais, tá, Renato? Não são aspectos visuais que a gente vai, agora, olhando para o desenho na tela do computador, não vai absolutamente mudar em nada. Só que depois que bordar na máquina, inclusive, Renato, depois que você fizer esses ajustes, essas alterações, se você conseguir bordar as duas amostras, bordar o antes e depois para você comparar se fez sentido as minhas recomendações, eu indico que você faça isso, tá? Porque visualmente na tela do computador vai ficar tudo igual, beleza? Mas na máquina vai mudar completamente tudo, tá? O primeiro aspecto aqui que eu vou considerar é o seguinte, esse desenho, vamos ver aqui o tamanho dele, Ctrl A, olha lá, 16,5 centímetros. É um desenho, Renato, bem grande. 16,5 é sim um desenho grande. Gixson, tem problema em bordar desenho grande? De modo algum. Eu já fiz bordado de 50 a 60 centímetros, tá? Não tem problema nenhum. Você só tem que aumentar o seu nível de consciência para com isso. Quanto maior é o tamanho do bordado, ou quanto maior é o tamanho dos detalhes, maior é o seu nível de consciência, maior é a preocupação que você tem que ter com o bordado sendo produzido lá na máquina de bordar. Tá? Então, o nível de complexidade de um bordado grande é muito maior por conta do encolhimento do tecido, tá? Por conta do deslocamento do ponto, o tempo que a máquina vai ficar costurando um determinado objeto num só ângulo, isso tende a acarretar alguns problemas caso a gente não tenha alguns cuidados na hora de programar o bordado. Tá? Então, é baseado nisso que eu vou recomendar esses ajustes aqui, baseado no tamanho oficial do desenho que você me mandou, 16,5. Se fosse um bordado de, por exemplo, o mesmo desenho, porém com 9 centímetros, as considerações não seriam essas, tá? Isso aqui é justamente porque essas considerações que eu vou fazer aqui nesse desenho é justamente por conta, levando em consideração o tamanho do arquivo que você mandou, 16,5 centímetros, beleza?
Então vamos lá então. Eu percebi aqui que você fez os objetos separadinhos, bonitinho, fez uma interligação entre os objetos para poder não criar cortes desnecessários, nem saltos desnecessários. Ficou bem bom. A organização das cores também ficou legal, separadinho, tudo que é bege bordando junto, depois a cor da calça separado, os sapatinhos ali você fez um objeto só representando os dois calçados ali, ficou legal. Depois veio a camisa dando acabamento por cima, o branquinho dos olhos, os azuis dos olhos também, e por fim você finaliza fazendo o contorno juntamente com os olhos, o miolinho dos olhos ali, a sobrancelha e mais o cabelo em preto. Então assim, a otimização que você deu para a ordem, para a sequência das cores, foi a melhor de todas, a melhor possível, tá? Ficou muito bom. Tanto é que a gente não tem aqui repetição de cores de forma desnecessária. Então, cada cor borda o seu momento ali, então vai ficar um bordado otimizado na máquina de bordar. Qualquer máquina de bordar aí, tanto doméstico, até mesmo industrial, a pessoa teria, o cliente ou até mesmo você, teria muita facilidade de bordar esse desenho, tá? Um desenho bem gostoso, vamos dizer assim, de ser produzido, tá? Mas, olhando para o lado problema, né? Vamos analisar, vamos procurar agora os problemas do desenho. É um desenho muito grande, tá? Então, você usou um tipo de contorno que fica com um aspecto muito bonito. Eu gosto bastante desse contorno, que é o ponto corrido simples, né? Que é também chamado como ponto pesponto. Você trabalhou com contorno e ponto costura, né? Que é o corrido simples. E também em algumas partes você trabalhou com corrido triplo. Beleza, nada de errado com esse tipo de ponto, como eu falei, eu gosto também bastante de usar. Só que ele tem um problema porque ele não esconde defeito do bordado. Ele não serve para dar um acabamento, para corrigir, né, o deslocamento excessivo, tá, de um determinado bordado em tatame. Tá? A gente faz o tatame por baixo. Quando você faz o contorno em ponto cheio, você bota um pouco mais de espessura, para caso o tecido encolha mais do que o que você esperava, você coloca o ponto cheio em contorno para ele dar um acabamentozinho, ele acaba ajudando, vamos dizer assim, a corrigir possíveis defeitos de encolhimento, vamos dizer assim, excessivo na hora de bordar o tatame, já que é um tatame muito grande, muito corpo, o desenho está com 24 mil pontos, tá? Não é exagerado, né? É pertinente, 24 mil pontos para um desenho de 16 centímetros, onde toda a parte estrutural do desenho é feita em tatame, está com uma quantidade de pontos adequada, está correta, vamos dizer assim, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui é estruturar bem o tecido, tá? A princípio, eu não recomendaria substituir o contorno. Renato, substitui o contorno de corrido simples para ponto cheio. O desenho também ficaria legal porque ele tem estrutura, ele tem corpo para fazer. Vou fazer aqui um pedacinho para você ver, ó, que daria sim para fazer o contorno em ponto cheio, né? Usando aqui a entrada C, vamos fazer só esse pedacinho aqui para a gente observar. Vamos diminuir um pouquinho a espessura dele aqui, ó. Vamos colocar 2 milímetros. Tá vendo? Principalmente nessas áreas aqui externas, poderia sim trabalhar com contorno entrada C com uns 2 milímetros, pelo menos, nessa parte. Na parte interna, a gente trabalharia com contorno um pouco menor, tá? Mas eu não vou recomendar isso, só estou dizendo que daria certo fazer em entrada C, tá? E aí a gente teria, obviamente, um risco menor de desencontrar, porque o contorno iria resolver o problema de desencaixe, coisas pequenininhas. Como você preferiu trabalhar com corrido simples e corrido triplo, aí eu vou recomendar uma outra estratégia, que é reforçar a estruturação desse desenho, colocando um ponto suporte único, tá, manualmente, para poder ajudar a estruturar o desenho primeiro, antes de bordar cada uma das cores, independente do tecido. Isso é importante, é recomendado. De repente, se você bordar no material sintético, talvez isso não faça muito sentido, que eu vou recomendar aqui. Mas garantir segurança é importante, tá? É importante. A menos que você tenha condição e tempo de ficar fazendo testes e faz algumas alterações no desenho, vai lá e borda para ver como é que ficou. Até você encontrar um padrão que seja produtivo, que tenha qualidade, que seja rápido, que fique barato na máquina e que tenha a qualidade final desejada. Tá? Se você tiver tempo para isso, é realmente o mais indicado. Mas normalmente a gente não tem tanto tempo assim, então a gente tem que acertar de primeira ou no máximo de segunda vez. Então o indicado nesse caso aqui seria você fazer o seguinte: pode fazer em enchimento complexo mesmo, tá? Usando aqui a digitalizar a forma fechada, por exemplo, você fazer um objeto. Eu vou começar fazendo aqui, tá? Eu vou simular, não vou fazer ele inteiro para poder não tomar muito tempo do vídeo, o vídeo ficar cansativo, que a ideia aqui não é ensinar a criar, tá? Aqui a ideia é colaborar ensinando alguns aspectos para melhorar, otimizar a sua programação que você já fez. Então aqui a recomendação seria, eu vou parar aqui no pescoço, mas a ideia seria realmente você continuar
por todo o desenho fazendo essa estrutura aqui, ó. Aqui eu estou fazendo rápido, tá, Renato? Você desculpa, justamente para o vídeo ficar bem dinâmico e não ficar cansativo. Mas o ideal seria fazer ele bem bonitinho, com calma, certinho, tá? E justamente para você ter uma estrutura extra, vamos dizer assim, um ponto de suporte manual, estruturando todo o desenho. E aí você faria isso aqui, ó. Opa, peraí que eu apliquei contorno. Na verdade não é contorno que eu quero um preenchimento. Esse aqui, ó, um preenchimento em tatame. Eu vou colocar branco para poder dar um contraste. Mas eu não vou trabalhar com espaçamento comum, eu vou trabalhar com espaçamento de 4.0. E aí eu vou colocar aqui um ponto de suporte, ou seja, eu vou colocar um ponto de suporte, não precisa ser duplo, pode ser um tatame normal mesmo, tá? Então esse objeto aqui, eu vou colocar numa outra cor para você enxergar melhor. Tá vendo? Esse objeto aqui seria um objeto que eu estou criando. Aí, claro, não seria necessariamente fazer apenas ele estruturando o rosto e o cabelo. Seria o ideal fazer esse desenho aqui, esse objeto, um objeto único, tá? Com essas configurações que eu te mostrei ali, para todo o desenho, ou seja, você faria um ponto de suporte, né? É um objeto único, considerando que ele faria aqui o efeito de um ponto de suporte, estruturando o tecido antes de bordar cada cor. Qual a vantagem de você fazer isso? E claro, faria, como eu falei, em todo o objeto, em todos os objetos, por baixo de todos os objetos, que isso aqui, ó, eu ia recomendar você fazer isso aqui e colocar como primeira cor. Claro, a cor não precisa ser necessariamente marrom, pode ser uma cor bege, por exemplo, bem clarinha, porque ele vai estar somente fazendo sentido ali para estruturar o tecido. Tá? Então você faria ele na própria cor bege, e aí depois de feito toda essa estrutura aqui, ó, aí essa estrutura seria em todo o desenho, né? Você entendeu aqui essa parte? Em todo o desenho você faria essa estrutura, então pegaria ali a mão, o corpo, os pés, você teria essa estrutura única aqui. Qual a vantagem de fazer isso? Você vai dar uma estrutura para o tecido, você vai estabilizar, ajudar a máquina a estabilizar o tecido bem, travando o tecido, né, aonde os objetos serão realizados. Então, quando vier fazer ali o preenchimento do rosto, o cabelo, o corpo, a camiseta dele, a calça ali, os objetos são muito grandes, eles ficam muito tempo bordando num sentido único. Fazendo essa estruturação como primeira cor, vai garantir que aquela área onde você vai no futuro, então, bordar aqueles elementos, já esteja mais estruturado, ou seja, com maior condição de segurar o tecido a ponto de não desencaixar os objetos e nem mesmo desencaixar o contorno, tá? Então, seria a primeira recomendação que eu faria nesse desenho, fazer essa estrutura geral no fundo aí, para poder suportar melhor na hora de bordar, tá? Então, essa é a primeira recomendação. Eu vou deixar aqui como sugestão, mas eu não vou fazer em todo objeto, como eu já falei, para não perder tempo, mas seria uma recomendação aí muito interessante para você fazer, não só nesse menininho aqui, mas também na menininha, porque ela tem o mesmo tamanho, 16.5, e também da mesma forma você não fez, e como você usou a mesma estratégia de ponto, ó, então também é indicado fazer essa mesma estrutura geral. E aí você pode fazer exatamente isso. Ó. Vem contornando o cabelo, vai descendo, passa aqui para o rostinho, o corpo, vai contornando, né? Você vai fazendo exatamente o contorno em volta de todo o desenho para estruturar melhor. Vai ajudar na hora de bordar para não desencaixar, tá? Mas aí voltando aqui para o menino então, para a gente continuar o raciocínio, a gente também pode fazer o seguinte aqui, ó, o contorno em corrido simples. Eu vi que você colocou, deixa eu dar um editar, selecionar por tipo de ponto, e vou colocar aqui o corrido triplo, e vou dar um localizar só para a gente identificar onde você colocou o corrido triplo, tá vendo? Eu achei bastante interessante, foi inteligente da sua parte colocar um corrido triplo nessa área, porque o triplo ele vai dar um corpo maior para o desenho. Mas eu acho que 3 repetições, igual você colocou, é pouco para esse tamanho de desenho. Então, exatamente nessa área onde você aplicou o corrido triplo, eu recomendaria colocar aqui pelo menos 7 repetições, tá? Ah, Gixson, mas 7 repetições vai ficar exagerado. Não vai. Para esse tamanho de desenho aqui vai ficar legal, tá? Vai ficar com um corpo maior. Ele vai ajudar a dar um acabamento melhor nas extremidades do desenho, porque o contorno vai ficar mais encorpado, uma vez que a linha vai ser repetida 7 vezes, em vez de 3, igual você colocou. 7 vezes em linha reta, né? Então a máquina vai costurar o corrido triplo. A característica do corrido triplo bate uma vez para frente, volta 3 vezes e segue viagem.
Aqui eu estou recomendando que seria 7, tá? Mas não seria apenas mudar para 7 e está pronto, não. Para isso você também tem que aumentar aqui os ajustes, tá? O comprimento do ponto é interessante você aumentar também. Então o comprimento do ponto, eu recomendaria trabalhar com 3,5, tá? O comprimento normal do ponto. E o comprimento mínimo eu trabalharia com no mínimo aqui 2,5, tá? Não menos do que isso, porque se você trabalhar uma quantidade de contagem de pontos cheios muito grande, um valor muito alto, igual eu trabalhei aqui, que é o 7, e você não trabalhar uma distância, não compensar, ou seja, não aumentar essa distância entre os pontos, vai ficar muito espremidinho. O comprimento do ponto vai ficar muito pequeno, então vai criar aquele caroço, sabe? Não vai ficar legal. Então o ideal é você aumentar também essa distância, esse comprimento do ponto, tá? Por isso eu trabalhei aqui com ajustar de 3,5, pode ser 4 também se quiser, tá? Vai ficar ainda mais longo o ponto. Com um comprimento mínimo na hora de fazer a variação da curvatura do ângulo ali, é importante você trazer esse valor um pouco para baixo, por isso que em vez de 4 aqui embaixo, eu coloquei 2,5, tá? Beleza, então, 7 repetições com comprimento no valor de 4 milímetros, né, que é o comprimento do ponto. Vamos lá, só para poder você acompanhar aí, peraí, deixa eu desfazer aqui o Shift R, foi sem querer. Tá, vamos visualizar, vamos exibir de novo aqui, selecionar por corrido triplo, vamos dar um Shift S e vamos aproximar aqui, ó. O que eu estou me referindo é exatamente essa distância aqui, tá vendo? Antes ele estava com 2,5, tá vendo? Os pontos eles ficam mais juntinhos. Só que como eu aumentei a contagem de pontos cheio para... Desculpa, ponto cheio não. Como eu aumentei a contagem de pontos aqui do corrido triplo para 7 repetições, ou seja, ele vai repetir cada ponto de 7 vezes, se ficar o ponto muito estreitinho, muito curto, né? Estreitinho não, muito curto, ele vai ficar muito grosseiro, né? Então é importante aumentar também esse valor aqui, tá? Distanciando os pontos uns dos outros, que é exatamente o comprimento do contorno aqui, do ponto corrido, tá? Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com corrido triplo, obviamente ele vai aumentar o comprimento do corrido triplo. E aqui 2,5, tá? Recomendo fazer isso. Mas, recomendo também aqui... Opa, peraí que deu errado aqui, vamos voltar. Beleza, eu aumentei sem querer o valor ali. Bom, aí nesse caso aqui, ó, nessa parte interna, eu percebi que você trabalhou só com corrido simples, tá? Então você colocou o corrido triplo na borda do desenho, né? Mas na parte interna você trabalhou só com corrido simples, ou seja, nessas áreas aqui, ó, você não trabalhou com corrido triplo. E eu considero relevante sim você trabalhar com corrido triplo aqui também, tá? Então, olha, eu vou selecionar aqui todos os objetos que você trabalhou com corrido simples, ó, todos esses. E aí eu recomendaria você trabalhar com um corrido triplo aqui também, ó. Seleciona os objetos. Da maneira que você desenhou, é possível, tá? E mais uma vantagem de você trabalhar com a ramificação manual, né? Onde você vai inserindo os objetos durante o percurso dos demais objetos. Qual é a vantagem disso, como a gente ensina lá no curso, tá? É exatamente aqui, ó. Ou seja, você fez o desenho e eu estou editando o desenho aqui sem dificuldade nenhuma, olha. Por quê? Porque você usou uma ramificação totalmente manual. Agora eu posso pegar todos esses elementos aqui que você trabalhou com corrido simples e posso estar alterando aqui, por exemplo, seguindo a minha recomendação, para trabalhar com corrido triplo e mudando aqui. Vou colocar, por exemplo, 5 repetições. Vou colocar aqui 3,0 de comprimento, com um comprimento mínimo de 2,0, por exemplo. Olha só, foi possível fazer essas alterações de forma fácil, por quê? Porque você fez seguindo as recomendações, tá? Lá do curso, que é trabalhar com ramificação de forma manual, criando os objetos na interseção dos outros objetos, tá? Se você faz isso aqui como uma ramificação automática, coisa que eu vejo muitos, abre parênteses, abre aspas, profissionais fazendo, daria problema, porque a ramificação manual automática não permite você segmentar, selecionando os objetos e aplicar alterações dos objetos de maneira individual, como eu fiz aqui. Teria que quebrar a ramificação automática, desmembrar os objetos, fazer as alterações e aplicar de novo. Só que mais um problema de não trabalhar, que eu não recomendo trabalhar com ramificação automática, é a quantidade de vezes que ele vai passar os contornos em cada posição, que também é aleatório. Já quando a gente faz manual, você consegue controlar a quantidade de repetições que cada contorno vai passar, né? Quantidade de passadas, de repetições que cada contorno vai fazer em cada área do desenho, né? Então você consegue controlar que o desenho vai ficar com uma mesma uniformidade, né? O desenho, a espessura dos contornos vão ficar com o mesmo aspecto visual, com a mesma espessura, tá? Então bacana, eu gostei. E tá de parabéns da forma que você fez esse contorno, ficou muito bom. Inclusive me permitiu aqui alterar, olha, para corrido triplo, que é exatamente o que você vai fazer aí, caso você venha entender que essa alteração faz sentido, tá? Então você seleciona os objetos todos que você aplicou corrido simples,
Tá? E nesse caso aqui eu estou pegando o segundo objeto, ó, não estou pegando o primeiro, tá vendo? Por que eu estou pegando o segundo? Porque é exatamente onde eu clico. Quando eu clico, ele pega exatamente o objeto que está em cima. Então o objeto de baixo vai ficar com simples mesmo, e o objeto de cima, que é o que faz em segundo, você mudaria para corrido triplo, conforme minha recomendação aí nesse caso, ó, corrido triplo com 5 repetições para esses objetos internos, tá? Para ficar mais grossinho, porém para não ficar tão grosso quanto esse que você fez de fora, eu colocaria com 5 repetições ao invés de 7, tá? Só para dar uma diferenciada aí, para não ficar tão grosso quanto o de fora. O de fora acho que faz sentido, porque é o que vai travar e vai dar acabamento ali no contorno do desenho, no tatame ali. Porém, a parte de dentro, como também tem espaço, não são objetos tão pequenininhos, eu acho que não vale a pena trabalhar só com corrido simples. Então, eu recomendaria aí trabalhar sim com corrido triplo, com umas 5 repetições. O que eu mudei aqui foi que fora você trabalhou eu trabalhei a sugestão com 7 repetições, e na parte interna, nariz, olhos, a boca, essa parte aqui da gola, os detalhes entre as mãos aqui, ó, esses detalhezinhos menores, eu recomendaria, em vez de fazer corrido simples igual você fez, passar ali um corrido triplo com 5 repetições, tá? Beleza, eu já trabalhei com corrido triplo de 13 repetições, não no caso desse desenho assim, né? Maiores do que esse desenho. E fica muito bacana, fica bonita a beça, tá? Mas aí é uma questão de teste, eu acho que nesse caso aqui, mais do que isso também fica exagerado, tá? Beleza, seria exatamente isso. Deixa eu voltar aqui a exibição de todo o desenho, né? Para a gente continuar considerando aqui o que mais que a gente pode fazer para compensar a qualidade do desenho, né? Bom, o que mais que eu achei aqui foi o seguinte, essas áreas de preenchimento muito densa aqui, ó, o tatame tá legal, você colocou com espaçamento 0.40, que é entre aspas, o padrão do Wilcon ali, né, que ele mais recomenda usar, comprimento de 4.0, para esse tamanho de desenho, para a proposta do desenho em si, eu não vejo como um problema, tá? Você pode manter esse 0.40 que você colocou. A única coisa que eu achei aqui que você não pesou muito a mão, eu acho que é legal nesse caso aqui pesar um pouco a mão, é na compensação de repuxo. Tá? Aqui está 0,75 porque eu havia colocado já, tá? Revisando o desenho antes de começar a aula eu já havia colocado, mas você tinha trabalhado com 0,50. Então eu sugiro aqui, ó, nessas áreas maiores, trabalhar com a compensação de encolhimento um pouco maior, que seria em torno de 0,75, claro, para esses objetos bem grandes, tá? É o caso aqui do rosto dele, 0,75, do cabelo, aqui da blusinha dele também trabalhar com valores altos. Por quê? Mesmo que eu tenha feito aquele travamento, né, aquela sugestão de travar todo o desenho por baixo com um objeto único, ainda assim é importante. Isso não vai garantir que o tecido não encolha, ele vai encolher, não tem jeito, tá? A menos que seja um tecido bem firme, bem sintético mesmo, que você entretele bem, e aí de repente não faria nem sentido você colocar tanta compensação de encolhimento assim, mas é um item importante a ser considerado. Então é importante você fazer teste, porque tudo isso que eu estou falando aqui vai depender também da regulagem de tensão de fios, ajuste de fio na máquina, e vai depender também do material que você vai bordar, tá? Então tudo é questão de fazer teste. Mas normalmente, pela minha experiência, eu trabalho com objetos nesse tamanho em torno de 0,75 milímetros de compensação de encolhimento, que é o mesmo que compensação de repuxo, tá? E aí para todos esses objetos maiores, você poderia sim estar trabalhando com valores maiores aqui na compensação de encolhimento, tá? Então, exatamente essas seriam as recomendações nesse sentido. Não vou fazer em todos aqui para o vídeo não ficar muito grande, você pode seguir fazendo aí depois se você achar pertinente. E a última recomendação que eu vou fazer para você aqui, Renato, é não fazer, né, essa sobreposição excessiva. Igual tá vendo aqui, ó, essa parte do rostinho ficou muito, tipo assim, avançou demais para baixo do cabelo. Eu acho que não precisa tanto, porque isso aqui aumenta a quantidade de pontos, né, no desenho de maneira desnecessária, porque isso aqui está exagerado. Ele não vai conseguir, nem tentando, ele não vai conseguir deslocar tanto o tecido assim a ponto de justificar essa sobreposição. Então você vai estar gastando tempo de máquina à toa. Pode passar um pouquinho, até deve, né, vamos dizer assim, porque a compensação de encolhimento por si só, talvez, dependendo do tecido que você vai bordar, não seja suficiente. Então você pode sim passar um pouquinho, né, já que o desenho é bem grande, né, 16 centímetros, e a área de preenchimento são áreas bem complexas, bem densas de pontos, né, por conta do deslocamento, a distância do tamanho dos objetos, ali, a distância de deslocamento do ponto, né? Então é interessante sim você transpassar os objetos um pouquinho para dentro um do outro, né? Mas não tanto, tá? Não tanto, tem que ter um certo cuidado ali. Igual, por exemplo, aqui na calça, passou bastante também, eu não faria tanto assim,
Então eu diminuiria isso aqui pelo menos para metade aqui, ó, por exemplo, aqui assim. Tá vendo? Pode passar um pouquinho, mas não exagerando, tá? Porque senão você vai desperdiçar ponto aí, tempo de máquina, e o bordado vai ficar mais caro sem necessidade, tá? Então seriam essas recomendações que eu faria para esse desenho aqui. Roda essas alterações, né? Faz esses ajustes aí na sua programação, tanto do menino quanto da menina, porque da menina também eu estive olhando aqui e ela é basicamente feita da mesma forma, com a mesma estrutura que você usou no menino, você fez nesse bordado aqui da menina. Então as recomendações seriam as mesmas. Faz aquela estrutura primeiro embaixo de todo o desenho, depois muda o corrido triplo para aquela quantidade de repetições que eu sugeri de 7, a parte externa, a quantidade de repetições da parte interna, dos contornos internos, você pode colocar 5 talvez, foi o que eu recomendei no desenho anterior. Aqui tem que fazer um teste, mas eu estou achando esse objeto muito largo para trabalhar com ponto cheio, apesar de ficar com um aspecto bem interessante, tá vendo? Ele está com quase 8 milímetros de deslocamento, talvez seja exagerado o tamanho para ponto cheio, tá? Eu quero trabalhar com ponto cheio, então aumenta a densidade aqui, tá? Nesse caso aqui da meiguinha dela, se você quiser realmente trabalhar com ponto cheio aqui, tem que trabalhar talvez com uma densidade 0,36 para pesar um pouco mais aqui, porque quanto maior a distância do objeto em ponto cheio, maior tem que ser a densidade, tá? A tensão aqui, o espaçamento tem que ser um valor cada vez menor, tá? Então talvez 0,36 seja o suficiente. Então beleza, no caso dela aqui só isso que está diferente, porque no caso dele lá não tem esse objeto em ponto cheio que tem aqui. O cabelo aqui, deixa eu ver como você fez. Você fez igual lá. Tá, deixa eu dar só um redesenhar devagar nessa menina aqui para ver se você fez igual o menino, só para a gente considerar se tem alguma alteração, alguma sugestão, alguma recomendação extra diferente das que eu fiz, que eu recomendei nele, tá? Vamos ver ali, fez a cabeça, fez as mãozinhas, o cabelo, já fez a meinha lá embaixo. Não tem muita alteração, assim, você fez com a mesma estrutura, o que é ótimo, porque certamente os desenhos são para abordar para o mesmo cliente, pelo que parece, pela similaridade dos desenhos, né? Sendo ele menino e ela menina, mas o desenho tem uma característica bem semelhante. Então é importante você aplicar as mesmas configurações, os mesmos ajustes, densidade, as mesmas tratativas de pontos que você faz para ele, você também faz para ela, né? Ficou bastante interessante. Então sim, dá para recomendar as mesmas alterações que eu recomendei para o menino, você fazer na menina também, tá? Aqui você colocou só 2 objetos aqui em ponto cheio, que seria, no caso aqui, essa parte aqui, né? Que está até com uma divisão automática baixa, por isso ele está dando esse vinco aqui dentro do objeto em ponto cheio. Se você aumentar aqui, o limite desse valor de comprimento da divisão automática ela é de 12, tá? Então você pode explorar esse 12, porque ele só vai dar um ponto de costura no meio do ponto cheio quando superar 12 milímetros. Como o objeto, a distância entre os pontos do objeto em ponto cheio, nesse caso aqui, não supera 12 milímetros, ele não dá o ponto de costura no meio, tá? Então, se você trabalhar com valores menores aqui, ó, igual você trabalhou com 8, se eu diminuir o valor, ele vai aumentar a quantidade de costura no meio. Claro, é questão de fazer teste. Eu prefiro, em casos assim, trabalhar com valores assim para dar efeito, do que trabalhar com 12, né? Porque ficou muito agressivo esse ponto cheio. Mas é uma questão de gosto, tá? Depois você pode fazer teste. Pode pegar só o lacinho, fazer algumas alterações, né? E bordar só o lacinho antes de levar para a peça do cliente final, né? Você bordar só para você conhecer os aspectos que o objeto vai te dar aí. Beleza? Então nesse caso aqui foram só essas as recomendações. Faz essas alterações na sua programação, na sua matriz aí no Wilcon, coloca para bordar, vê o resultado, depois você me dá um feedback, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Te vejo então no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.